Eu fiquei 5 anos aqui no Brasil, cuidando da operação de grandes animais da Ford Dodge Cyanamid, que era a maior operação do Brasil. Quando, enfim, comecei esse ano sabático, né, que foi basicamente dezembro aí de 2020, né? Então, um ano e qualquer coisinha, eu resolvi ocupar um pouco meu tempo com algumas outras atividades. Eu vou dar continuidade, acelerar algumas coisas que já estão em andamento do projeto de inovação, visando, logicamente, diversificação, né? Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o Fala Carlão de sábado é ainda muito mais especial, porque a gente dá uma estendida nesse conceito de agronegócio, nesse conceito do Fala Carlão. Hoje, por exemplo, eu estou recebendo aqui já um caboclo que é freguês assíduo aqui, mas ele resolveu tirar um ano sabático e ficou um tempo fora aqui do Fala Carlão. E agora ele retornou e nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi esse ano sabático dele, vamos saber de tudo e também saber que ele já está aí pelo cenário que ele montou, e você já viu que já dá uma pista aí do que ele está fazendo. Eu estou dizendo do Stefan Mihailov, o Stefan que é médico veterinário, formado aqui na Grande Porangaba, ali na Unesp Jabuticabal, que fica aqui pertinho de Porangaba. Ô, Stefan, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, em especial este programa para lá de especial, que é no sábado. Obrigado, querido. Obrigado você, Carlão, né? O Carlão está viajando tanto, pessoal, que ele já colocou Jabuticabal também dentro da Grande Porangaba, né? Ele ia falar Botucatu, mas já pegou e juntou Jabuticabal. Acho que Ribeirão Preto também deve ser Grande Porangaba, né? Aqui é o seguinte, a Grande Porangaba fica Londrina, Presidente Prudente, Botucatu, Ribeirão Preto, Jaboticabal e por aí vai. Essa é a Grande Porangaba. Vai a Campinas, São Paulo, é mais ou menos por aí. Mas é o seguinte... Você precisa Guarujá, né? Cidade de praia. Ô, Stefan, como é que foi? Vem cá, você, se não me engano, é paulistano e foi estudar veterinária aqui em Botucatu, aqui na Unesp. Você logo, desde cedo, já sabia o que você queria? Como é que foi essa escolha? Legal, não, da profissão sim, né? Eu estava muito claro o que eu queria e a veterinária foi minha escolha. Na época, praticamente não existiam, não existia, na verdade, nenhuma faculdade particular de veterinária, eram todas faculdades públicas, né? Então, em São Paulo, basicamente eram 3, que era USP em São Paulo, e a Unesp em Botucatu e a Unesp em Jabuticabal, né? Que eram as 3 escolas de veterinária aqui no estado. E aí tinha Londrina, Federal de Minas Gerais, enfim, né? E eu prestei veterinária em Londrina e em Botucatu, né? Na época até tinha conflito de datas, aí você não podia, às vezes, por exemplo, prestar USP e Unesp ao mesmo tempo, mas como eu já desde o início sabia que eu queria mexer com grandes animais, né? Fora de São Paulo, evidentemente, a gente está muito mais perto dos mercados, né, de pecuária, de cavalos, etc., do que dentro de uma metrópole como São Paulo. Então, a USP é uma excepcional escola, mas a minha opção das escolas que eu tentei passar no vestibular foi a Unesp de Botucatu e a Escola de Veterinária de Londrina, né, da Universidade Estadual de Londrina. Eu entrei primeiro em Londrina, né? Aí eu fui para lá, me matriculei, comecei a primeira semana de aula, que começava o calendário um pouco diferente, levei trote, né, como calouro, né? Só que aí, uma semana depois, sai o resultado da Unesp, segunda chamada, e eu entrei na Unesp em Botucatu, e era a minha primeira opção, se eu tivesse a possibilidade de escolher, né? Aí eu encerrei minha matrícula lá em Londrina e fui já careca, né, de cabelo rapado, para Botucatu. Deixei um pouco frustrado, né, os veteranos em Botucatu, porque eu já cheguei de cabelo rapado lá, né? E assim que eu comecei pensando em fazer veterinária para mexer com grandes animais e essa foi o meu trajeto durante a faculdade. Botucatu, o 5º ano é de estágio obrigatório, então eu fiz a maioria dos meus estágios ligado a cavalos, que é o que eu realmente queria fazer, mas também alguma coisa em clínica de pequenos, até para diversificar, entender um pouco as outras possibilidades para um profissional médico veterinário. Aí me formei, né? Me formei e de cara falei, bom, eu quero arrumar alguma coisa para fazer, né? Porque 5 anos no interior, fora de casa, eu sou paulistano, não tinha muito mais razão de eu voltar para casa dos meus pais de São Paulo. Falei, vou
tentar arrumar emprego, e eu mandei currículo assim para anúncio de jornal, etc. E não é que de cara eu vou trabalhar numa universidade em São Paulo que não tinha veterinária, que é a antiga OSEC, que hoje é a Universidade de Santo Amaro, Unisa, mas tinha na época animais que eram utilizados para ensino e para pesquisa, então cães e animais de laboratório, biotério. Eu fiquei responsável por essa área dentro da atual Universidade de Santo Amaro, né? Foi meu primeiro emprego. Imagina, eu queria mexer com cavalo, fui mexer com rato e camundongo, tudo a ver, né, com o meu plano original. Mas foi uma Deixa experiência. eu perguntar a curiosidade para você. Nessa época que você estudou lá, o professor Zequinha já estava lá? O Zequinha, ele entrou em Botucatu, acho que, se eu não me engano, eu estava no segundo ano da faculdade. Então, eu tive Uhum. aulas já com o Zequinha, né, de algumas matérias, né, ligadas à zootecnia, né, porque, apesar da veterinária, tem matérias ligadas à produção animal e geralmente são os professores da zootecnia quem ministram essas aulas. Então, eu tive aula, foi meu professor, sim. Aliás, um Esse, grande essa, cara. essa sua volta, esse primeiro emprego seu aí na OSEC, que você falou, quer dizer, Aham. você voltou para morar em São Paulo um tempo? Exatamente, foi mais ou menos uns 10, 11 meses, né? Bom, E logo aí depois. seu pai deixou você voltar para sua família, você voltou Então, para bom, casa. mãe é mãe, né? Então, coração de mãe sabe o tamanho que é. Não, aí eu fiquei em São Paulo e trabalhando, né? Perto lá depois da represa de Interlagos, né? Uhum. Aí eu fiquei, então, trabalhando na USEC, na Unisa, durante uns 10 meses, mais ou menos. Foi meu primeiro emprego. Quando um veterinário que eu havia feito estágio em São Paulo, né? Um grande veterinário, um especialista em vitaminas, nutrição, que é o Dr. Regis Ribeiro, ele tinha Uhum. uma clínica veterinária, já tinha se aposentado da indústria, indicou meu nome para uma posição que o Biovet estava criando, uma posição nova, na área Uhum. de desenvolvimento de novos produtos. Então, eles queriam um veterinário, né? É, não precisava ter experiência, que era exatamente o que eu tinha, nenhuma experiência, para poder ajudar no desenvolvimento de produtos, trabalhar com quem foi a minha chefe, que é a Bia, Beatriz Cardoso. Ela tocava a área de desenvolvimento de novos produtos do Biovet. Até então, o Biovet era praticamente 100% avicultura, né? Vacinas, né? Produtos biológicos para aves. E a intenção era justamente trazer um portfólio novo para bovinos, para cães, né? Ou seja, para cavalos, né? Espécies que o Biovet não tinha uma presença representativa, e foi nessa área que eu comecei a ajudar a Bia, né, que me orientou muita coisa, porque realmente eu trazia zero de experiência, a não ser a formação em veterinário. Aprendi muita coisa e o Biovet foi uma grande escola para mim. Tenho realmente a empresa e os donos na época, né, o Paulo Correia, já falecido, uma pessoa que fica aí no nosso coração, e o Antônio Roberto Correia, irmão dele, e que deram toda a abertura para eu, de fato, aprender tudo. Então, por conta da função, desenvolvimento de produto é tirar uma ideia do papel e fazer esse produto chegar no mercado, né? Todas as etapas que passam por aí, e aí tem formulação, produção, controle de qualidade, definir custo, posicionamento desse produto, uma análise prévia de mercado, né? Fazia também uma etapa do marketing, como desenvolvimento de produto. Então, realmente foi uma grande escola. A Biovet eu aprendi, sei lá, 90% da base, né, que me trouxe até onde eu estou, eu aprendi lá dentro. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Biovet. Fiquei 3 anos na empresa, né? Primeiro ano e meio nesta função. Na sequência, eu assumi a área de marketing da empresa como um todo, todas as espécies. E aí surgiu um convite da Cianamid. Na época, a Cianamid Veterinária era uma divisão da Cianamid Agrícola, que era uma empresa já muito grande, estabelecida, sediada no Rio de Janeiro. Então, fui para o Rio de Janeiro, mudei para lá. O Biovet, só um parênteses, fica no interior de São Paulo, né? Mais ou menos 50 quilômetros de São Paulo, depois de Cotia, em Sim. Vargem Grande Paulista, para o pessoal poder se situar, quem não conhece a localização. Aí eu fui para o Rio de Janeiro pela Cenamit, né? Para assumir uma função de gerente de produto. Eu toquei lá a linha que era a antiga Fontoura White, né? Que a Cenamit, ao longo dos anos, aí adquiriu, e que tinha produtos como Pentabiótico, Potenai, Ganadol, super conhecidos, né? Já bem posicionados. Então, foi um trabalho mais de dar uma nova roupagem, trabalhar um pouco mais de promoção para ajudar a alavancar vendas. Mas, em paralelo, e foi a razão que eu acredito que eu fui escolhido para a função, é porque a empresa estava trazendo uma linha de vacinas
para cavalo já tinha registrado, cão eles já estavam também, e ia trazer algumas vacinas de boi. Então, na gerência de produto, além da linha da White, da Fontoura White, eu fiquei com essa linha de vacinas que ia fazer registro, preparar lançamento e tudo isso. E o principal produto que a gente trouxe, os dois principais produtos, foram uma vacina para botulismo. Hoje, a Cianamid virou Fordod, que virou Pfizer, que virou Zoetis. Então, para o pessoal se situar, a linha que eu toquei lá atrás, hoje é uma linha parte do portfólio da Zoetis. E a gente trouxe uma vacina australiana contra botulismo, chamada Vaxal, e uma linha de vacinas americanas para doenças reprodutivas e respiratórias de bovinos, chamada Triângulo. Né? Triângulo. Então, foi muito legal, mas foi uma passagem meio rápida nessa função. Eu fiquei 1 ano somente nesta função, de 96 até comecei em 97, e em fevereiro de 97, a dona da Cianamid, que era o grupo White Pharmaceuticals, lá chamava American Home Products, comprou a Solvay Saúde Animal, uma empresa belga, né? Então nós éramos um grupo americano e a Solvay belga foi adquirida. A Solvay já estava muito estabelecida no Brasil em aves, suínos e pequenos animais. Segmentos que a Fordod, com exceção de pequenos animais, né, vacinas para cães, ela praticamente tinha presença zero, né, em aves e suínos. Uma linha que existia, havia sido vendida e tudo mais. Então, a Cianamid era muito forte em bovinos e vacinas para cavalo e para cães. A Solvay muito forte em vacinas para aves, suínos e para cães e gatos, né? Então, a junção dessas duas empresas, né, pela aquisição, eu fui agraciado com a oportunidade de tocar a linha PET, né, de vacinas de cães e gatos, conjunta, juntando o líder de mercado, que era a Solvay, com o vice-líder de mercado, que era a Cianamid Fordod, né? O que parece ser super legal, só que não era tão maravilhoso assim, porque um dia antes da aquisição, eram líder e vice-líder que brigavam pelo cliente todos os dias. 2 sistemas de distribuição muito bons, mas que naturalmente eram concorrentes diretos entre si, produtos e distribuidores. E, a partir da aquisição, nós somos uma empresa só, né? Então, como rapidamente tentar eliminar essa divisão, né? E achar um caminho para multiplicar. E a gente fez, num período de menos de 6 meses, uma unificação das equipes, unificação do sistema de distribuição. Os distribuidores passaram a poder trabalhar com ambas as linhas, tanto a linha de vacinas da Solvay quanto a linha de vacinas da Fordod, e uma participação de mercado que, se não me falha a memória, que a gente já tinha, no momento da aquisição, 65% de mercado, 2/3 do mercado, as duas empresas juntas. A gente conseguiu, no final desse primeiro ano, até fazer crescer, né? A chance maior seria talvez perder participação, porque a gente colocou, logicamente, toda essa estrutura, a melhor realmente estrutura de vendas deste mercado naquele momento, totalmente focada nas duas linhas e, lógico, aí sim, tentando buscar espaço de outros concorrentes, que, por sinal, né, um deles era a Pfizer, que lá na frente acabou comprando todas essas operações. Pois então, isso foi que história comprida, hein, rapaz? Uma história grande aqui. Nem eu sabia, você já tem várias vezes aqui no Fala Carlão, nem eu sabia dessa história completa aqui. É até bom, porque a gente vai falar daqui a pouco desses produtos que estão aí atrás, vamos falar desse desafio novo. E é bom para vocês conhecerem o alicerce. A gente sempre gosta de falar que sucesso ocorre do dia para a noite, demora uns 30 anos, mais ou menos, para ocorrer do dia para a noite, né? É uma experiência fantástica. Então, aí, né, logicamente... Um pouquinho depois disso que eu te conheci, já na Fordod. Então, 97, eu estou um pouco atrasado, porque em 97 nós já estamos em 2022, imagina só que ainda tem um percurso aí, mas para encurtar a história, né, de 97 eu peguei essa linha de pequenos animais, né? Em 98 eu assumi aves e suínos também e pequenos animais pela Fordod Solvay, né? Aves e suínos era o grande negócio da Solvay, então tive uma grande sorte de aprender muita coisa desses mercados. E a partir de 99, aí é que a gente começou a ter um contato, eu fui para grandes animais, eu fiquei 5 anos aqui no Brasil, cuidando da operação de grandes animais da Fordod Cianamid, que era a maior operação do Brasil, a espécie representavam cerca de 60% dos negócios da empresa aqui no Brasil. E aí eu toquei durante 5 anos as operações no Brasil, foi quando a gente trabalhou com o projeto Rola Bosta, que a gente já conversou em Fala Carlão anteriores, né? E depois desses 5 anos aqui no Brasil, fui convidado para mudar para os Estados Unidos,
onde ficava a matriz da Ford Dodge, né, em Kansas City, na verdade em Overland Park, Kansas, que é pertinho de Kansas City, mas responsável pelos países de idioma espanhol da América do Sul, mais o Caribe, mais Porto Rico, né? Então, cuidei de Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru, Equador, etc., durante uns 2 anos e meio, morando nos Estados Unidos e viajando quase que o tempo inteiro para esses países aqui na América Latina. Uhum. De lá fui para a Itália, né? Também um convite muito especial da empresa para assumir as operações da Ford Dodge na Itália. Fiquei sediado em Bolonha, uma lindíssima cidade. Tinham 2 fábricas da empresa na Itália. Uma estava pertinho de Roma, em Aprilia, a outra estava na Sicília, na cidade de Catânia. E depois de 2 anos e meio, né, na Ford Dodge, 5 anos no exterior, né, na verdade, Estados Unidos e Itália, eu retornei ao Brasil. Foi meu primeiro período sabático, né, que eu fiz questão de permanecer aí aproveitando um pouco e dedicando meu tempo para algumas outras coisas, e logo na sequência eu fui para a Fibro, onde eu fiquei 7 anos, né? A Fibro, para quem não sabe, trouxe para o Brasil, de fato, a Virgínia Messina para boi, né? Para gado de leite e gado de corte. Até então, Virgínia Messina era quase que 100% focada para avicultura aqui no Brasil, e foi uma outra história de sucesso com o Vemax e a Virgínia Messina, que o Grupo Public foi fundamental e nos ajudou demais a chegar onde a empresa chegou, com um produto que veio praticamente do zero, uma estratégia de oceano azul, conquistando espaço no mercado, trazendo inovação, né, que é o uso de uma pitadinha, né, um aditivo, através do suplemento mineral, que aumentava o ganho de peso ou a produção de leite, né? Ainda aumenta, o produto está no mercado e o sucesso lá de trás continua, com certeza, contribuindo para a Fibro. Da Fibro fui para a Trau Nutrition, fiquei 3 anos, e a Trau tinha ali a Bellman em suplemento mineral, tinha 2 empresas de premix para aves, suínos, gado de leite, que é a Fatec e a BR Nova, e tinha a Freehib, né, com ração para várias espécies animais. E aí encerra até o meu ano sabático, que acabou segunda-feira, quando assumi aqui na Champion. Deixa eu falar, você então já está acostumado, né? Eu tinha até me esquecido desse ano sabático lá de trás. Agora eu queria, antes da gente falar da Champions, desse desafio seu que eu imagino que vai ser super divertido, eu queria saber de você o seguinte: como é que foi esse ano sabático? Porque eu andei vendo até que você fez uns cursos de culinária e eu estava torcendo para esse negócio dar certo, porque aqui pertinho de Porangaba, tem um lugarzinho bacana aqui chamado bairro Santaninha. E esse bairro Santaninha tem lá uma igreja linda, maravilhosa, é uma vilazinha que fica, na verdade, fica na divisa. Tem uma rua que é município de Porangaba, outra rua é município de Conchas, é super pitoresco, mas faltava ali, eu falei, faltava um lugar desse, tem um bistrô aqui, um lugar bacana. Eu acho que o Stefan podia... Eu lembrava de você quando eu passava lá, e eu passei muito de bike ali, eu falava, o Stefan podia abrir um bistrô aqui nesse lugar, ia ficar chique demais, no último furo. Eu já fui algumas vezes nesse lugar que você está falando e num determinado momento você passa pela Public Corporation, fica à direita da estrada, né? E na sequência, né, na Agropecuária Carlão, que é uma coisa fabulosa. Pois é, eu achava que eu falava assim, quem sabe vai acontecer isso, mas me conta antes da gente falar aqui, como é que foi esse ano sabático? Legal. Eu vi que eu descobri, Stefan, tarde demais, quer dizer, tarde demais não, tarde, que ter, por exemplo, cachorro é a coisa mais gostosa do mundo, e hoje eu tenho 6, e eu vi que você também tem 2 aí maravilhosos e tal, então eu quero que você... Vamos falar um pouquinho desse ano sabático aí, como é que foi? Vamos lá. Tentar ser breve aí para a gente poder ter tempo para conversar de outras coisas. Eu... Quando, enfim, comecei esse ano sabático, né, que foi basicamente dezembro aí de 2020, né? Então, um ano e qualquer coisinha, eu resolvi ocupar um pouco meu tempo com algumas outras atividades. Então, eu comecei uma pós-graduação em marketing digital pela FIA, né? Eu estou ainda cursando, são 18 meses, então ainda tem mais uns 6 meses pela frente.
para poder concluir. Estou gostando muito, porque estou aprendendo demais de uma área que já é realidade, cada vez vai ser mais importante. Eu confesso que eu estava completamente desatualizado, eu não acompanhei essa revolução, né, do marketing digital ganhando tanta importância no marketing como um todo, né? Em alguns momentos aí avançando sobre outras plataformas que tradicionalmente sempre foram as mais importantes. Mas, enfim, estou curtindo muito e está sendo muito rico, né, a nível de aprendizado. A outra atividade, que é um curso de gastronomia, né, esse já é hobby puro, diversão, né? Então, sim, é uma forma de ocupar o tempo, mas de alguma coisa que eu nunca fui assim de cozinhar, não é que eu era um cara que já se metia na cozinha, né? Não, pelo contrário, eu não sabia fazer praticamente nada na cozinha. Tanto que eu acho que eu estou atrasando a turma que eu estou lá da gastronomia, porque já tem gente muito boa lá dentro e os caras falam umas coisas que eu não sei o básico. Mas, enfim, estou curtindo demais, aproveitando muito. Tem uma escola de gastronomia, né, que é originalmente argentina, mas que está em toda a América Latina, que chama IGA, Instituto Gastronômico das Américas. Então, eu estou cursando neste Instituto Gastronômico, são 2 anos de curso, eu acabei de concluir o primeiro ano. O que, Carlão, já sou um cozinheiro profissional, diplomado, tá? Então posso trabalhar de cozinheiro em qualquer lugar que quiser contratar um cara para destruir a reputação do restaurante. Eu estou aqui pronto, né? Que eu só tenho o diploma, mas não confia que eu vou entregar coisa assim muito fantástica ainda não. E o segundo ano que vai começar agora, que eu vou ver se eu consigo transferir aqui para Goiânia, né? Porque eu já não vou mais estar em São Paulo durante a semana, por muitas semanas, é o de gastronomia internacional. Então, aí a gente começa a passar pelos diversos países do mundo, então, os principais pratos da cozinha francesa, ou espanhola, portuguesa, brasileira. Então, esse segundo ano vai ser aí sim para começar a ser um pouco mais sofisticado. E quem sabe, quando eu terminar que esse segundo ano, possa ser uma área de investimento, abrir um bistrô. Mas, para o sucesso do empreendimento, eu provavelmente vou só administrar e colocar um chefe decente para cuidar. Mas eu sabendo do que eu estou aprendendo, vai facilitar muito a conversa, né? Com certeza, maravilha, hein, gente? Olha só, ó, eu vou te falar o seguinte: esse programa aqui vai ter uns 30 e poucos minutos, nós já passamos de 20, e agora está na hora da gente, vamos dizer assim, a gente já se divertiu barbaridade aqui, mas agora vamos falar de serviço, né? Que serviço é que nós viemos ao mundo para trabalhar, então vamos falar um pouco de trabalho. Ô Stefano, para começar, é o seguinte: quando é que começou esse seu namoro aí com a Champion? E eu quero saber como é que o doutor Flávio te achou? Fala aí. Então, vamos lá. Bom, começou faz bastante tempo. Eu estava ainda na Fibro, né? A gente estava trabalhando com o projeto Rola Bosta e a Champion sempre teve uma história de muito sucesso de usar a TV, né? Para comercialização de produtos, para levar informação, principalmente ao pecuarista, né? Então, esse know-how, essa capacitação desenvolvida internamente aqui pela Champion, através de uma empresa chamada AgroShop na época deles, do filho do atual proprietário, a gente usou a AgroShop, né? Usou literalmente para gerar conteúdo para a gente, né? Na época aí, eu estou falando Fibro, mas eu me enganei, desculpa, da Ford Dodge, quando a gente lançou o projeto Rola Bosta, né? Isso foi ano 2000, 2001, mais ou menos, tá? Então, mais de 20 anos que foi onde a gente se aproximou por conta, né, da geração de conteúdo para a televisão do pessoal da Champion / AgroShop, né? Bom, o André usava calça curta nessa época, eu acho, né? Então, o André Rocha, né, que é exatamente quem é proprietário da AgroShop, né, que tinha alguns outros negócios, entre eles essa questão da TV, fez realmente uma revolução, na minha opinião, né, da venda de produtos através desse canal que praticamente era inexistente até então. O canal do Boi foi o primeiro grande parceiro, né? Depois outros canais também entraram junto, né? Mas enfim, e a gente aproveitou essa bagagem, essa experiência que eles tinham. Fomos muito para o campo, eu mesmo algumas vezes ia para acompanhar as equipes aí nas fazendas para poder gravar, filmar, gerar conteúdo, falando pecuarista, mostrando o Rola Bosta trabalhando, né, os benefícios e tudo isso, lógico, atrelado ao produto que carregava a estratégia toda, que era o Selectin, né? Então foi ali atrás que teve o primeiro contato, né? E a gente, ao longo desses 20 anos aí, de um conhecer o outro, claro,
de mercado, o André já tinha passado por várias outras coisas no passado, então já nos conhecíamos assim de quem era cada um. Uhum. Mas ao longo desses 20 anos a gente manteve sempre algum contato de alguma forma, né? E no finalzinho do ano passado, na verdade, no começo do segundo semestre, eu tive a oportunidade de almoçar com o Dr. Flávio para a gente conversar, né? Começar uma conversa, ou seja, era ainda uma fase de namoro, de se conhecer um pouco mais, né? E aí, um pouquinho antes do Natal, a gente acordou, então, de passar um fim de semana juntos para, de fato, né, poder aprofundar um pouco o conhecimento. Porque com o André eu já tinha um relacionamento de muito tempo, né? Com o Dr. Flávio, praticamente uma ou duas oportunidades que eu havia conversado poucos minutos. Então, vim para cá um pouco antes do Natal e a partir desse primeiro encontro aí, a gente já logo depois, entre Natal e Ano Novo, avançamos alguns detalhes de conversas e batemos martelo, né? Deu a partir de segunda-feira, agora dia 17, sediado aqui em Anápolis, né? Vou, logicamente, viajar para o Brasil todo, então não vou estar direto aqui, mas sediado aqui em Anápolis, assumindo uma missão importante, que é substituir o Dr. Flávio na presidência. Maravilha. Deixa eu falar, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que é a Champion, até eu quero chamar a atenção aqui e mostrar para vocês aqui a nossa revista Agro Revenda, que é a plataforma de informação aqui do mundo da distribuição. E essa revista aqui, ela tem simplesmente 212 páginas e a gente vem numa sequência de quebrar recorde atrás de recorde. Então, a gente está com uma revista que tem 212 páginas, a gente tem um site da plataforma que também está fazendo um maior sucesso, a gente tem um programa lá chamado Papo de Prateleira, comandado lá pelo Ulisses Riba. Então, a revista está um show. E a gente, por coincidência, né, essa aqui é a edição mais recente, a próxima revista vai trazer, na matéria de capa, uma radiografia da Casa do Adubo, o pessoal lá, o Stefan Bento, todo o pessoal lá da Casa do Adubo, vai estar muito, muito chique, né, a próxima edição. E essa edição aqui, curiosamente, olha só, tem uma, e portanto, essa edição aqui saiu em novembro, né? Então, assim, muito antes aí do Stefan ter esse jantar lá com o Dr. Flávio, a revista já estava lá e a gente já tinha publicado aqui, viu, no nosso caderno, chamado Falando de Bichos, né? Que é um caderno especial aqui da revista. A gente já tinha publicado aqui uma matéria, Champion lança Nutracel e entra no mercado pet. Tem uma matéria aqui de 4 páginas, uma entrevista do Cláudio Rodrigues, que é o diretor comercial aí da Champion. Enfim, foi uma curiosidade, mas eu só dei essa palhinha aqui para a gente falar um pouquinho do que a gente vai tratar daqui a pouco. Antes de tratar de, vamos dizer assim, de futuro, eu queria tratar um pouquinho do passado, eu queria localizar, e você deve ter um pouquinho da história da Champion, né? Porque a história da Champion é uma história bonita, uma história de gerações aí já, né? Então, Stefan, é com você. Como é que é a história da Champion? Como é que ela surge? Bom, é uma linda história, viu? De fato, até mais do que bonita, porque o fundador da Champion, né, professor Uriel Franco Rocha, que é o pai do Dr. Flávio, que é atual presidente do conselho, ele foi professor de parasitologia na USP, então uma grande parte dos profissionais formados, né, há 30, 40 anos atrás, tiveram como professor o professor Uriel. Então, um grande profissional e foi professor titular de parasitologia da Faculdade de Veterinária da USP, né? E também pecuarista, né? Então, alguém que tinha um conhecimento científico muito extenso, junto com a visão prática da pecuária, pela atividade que ele também conduzia como pecuarista. Então, em 1959 é que nasceu a Champion. Pessoal, nós estamos falando de 60, vai completar 63 anos agora, né? Então, quantas empresas a gente consegue, né, identificar que não só sobreviveram, né, 6 décadas, mas tiveram sempre histórias de sucesso crescente, participação de mercado, levando soluções, resolvendo problemas da pecuária, melhorando, né, a pecuária brasileira como um todo e, logicamente, os resultados para o pecuarista da atividade que ele toca. Então,
a Champion tem essa belíssima história, com vários produtos, né, que nasceram lá atrás, dentro dos conceitos, né, científicos que o Dr. Uriel tinha, ações inclusive, mas usando logicamente aquela base, né, continua sendo a linha mestre, né, com produtos como o Vermissal, o Mivac, o Difly, né, um pouco mais recente, Difly S3 e tantas outras coisas. Então, isso basicamente é a base da formação da empresa, ainda é um alicerce importante, né, que sustenta os negócios atuais da Champion, esses produtos e as inovações a partir deles ao longo dessas 6 décadas aí. A Champion tem, vamos dizer, talvez você já até deu uma pista lá atrás falando da televisão, né? Mas eu acho que talvez seja o maior case do agronegócio de utilização da televisão, né? E a gente está, o nosso programa também está no canal do Boi, eu acho que o canal do Boi tem uma responsabilidade muito grande com isso também. Me fala um pouquinho quais são as, vamos dizer assim, quais são os valores da companhia hoje e para onde que ela vai, né? Para a gente poder, agora já estamos aqui já seguindo para os finalmente aqui da nossa prosa. Ah, legal. Não, então vamos tentar encurtar um pouco sobre a questão da televisão, né? Que eu acho que sim, é de fato um case, né? Principalmente quando surgiu, né? Que foi absolutamente inovador, né? Hoje, várias empresas e vários produtos utilizam aquilo que a Champion meio que desbravou, como você falou, com o apoio, né, do canal do Boi, que foi fundamental. Cláudio Godoy, muito visionário, né? Sempre foi. Abriu uma porta para um novo mercado que realmente foi muito bem explorado, eu diria, pela Champion, de novo começando meio que do zero ali, sem ter um histórico para seguir ou vamos copiar alguma coisa que já tinha dado certo. Então, muito legal isso, continua sendo muito importante, né? A Champion mantém como uma das estratégias de venda a promoção via televisão, né, visando logicamente a venda e o atendimento ao pecuarista com todo o conforto que este canal de venda oferece, né, no conforto da sua casa, da sua fazenda, do seu escritório, poder fazer a compra, receber o produto, né, sem a necessidade de se deslocar. Mas mesmo assim, a Champion tem equipes de venda para atender os pontos de venda, revendas, cooperativas, né, enfim, pet shops e equipe também focada em visitação direta às fazendas, né, principalmente através de representantes, algumas pessoas de equipe interna que atendem diretamente o pecuarista. Então, são basicamente esses 3 canais: a TV, né, utilizando os call centers instalados, o canal de venda, o ponto de venda como revendas, cooperativas, pet shops e a venda direto na fazenda através de equipe visitando o campo. E o que nós temos? Vamos falar de produto, né? Produto e também de serviço, né? Está cada vez mais, como é que se diz? O mercado, eu estou acostumado aqui a entrevistar todo mundo. Parece que agora tem uma onda, viu, Steph? Vem uma onda por aí de que ninguém vende produto mais, né? Todo mundo vende uma solução, todo mundo vende um pacote, todo mundo vende alguma coisa mais de valor agregado maior. Eu queria saber de vocês o seguinte: me fala um pouquinho desse produto, porque eu, quando falo a Champion, na minha cabeça, eu lembro sempre do Difly. Difly é a primeira coisa que me vem na cabeça. Assim, mas eu imagino que não seja só o Difly. Eu estou vendo aí um monte de potinho aí atrás. O que vocês têm no portfólio hoje? Então, o Difly, sem dúvida nenhuma, tem que falar dele, porque é um controle de mosca e carrapato através do sal mineral, né? Para poder ter um controle no ano inteiro, com um manejo muito facilitado, é uma coisa, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para a pecuária brasileira. Então, por isso que o Difly é tão lembrado, porque, de fato, ele se mostrou muito eficiente, se provou a campo e continua, né, com toda a força de vendas que tem. Mas o que vocês estão vendo aqui, que o Carlão mostrou a revista, né, que está ilustrando uma reportagem sobre isso. Então, esses potes aqui em cima é a linha Nutracel, né? Então, são nutracêuticos, são produtos com base nutricional, mas que têm uma ativação celular nos animais. Aqui, basicamente, é para a linha de cães, né? A gente tem 5 produtos com diversas aplicações. Então, produtos como o Digest, que melhora, né, a condição digestiva dos cães que recebem esse suplemento nutricional, que, na verdade, eu estou facilitando, simplificando a explicação,
mas é um produto bastante inovador na forma dele atuar, né? Nessa ativação celular para melhorar diversas funções, produto para pele, né? Então, para melhorar a condição de pele dos cães, e todo mundo sabe como é importante isso. Para alguns cães, inclusive o Calme, né? Que vai ter também alguns resultados específicos aí para alguns dos animais. Enfim, a gente tem uma linha hoje de 5 nutracêuticos, para não explorar tanto tempo, e que é talvez o primeiro passo da grande nova etapa de inovação que a Champion já está conduzindo. Então, eu vou dar continuidade, acelerar algumas coisas que já estão em andamento do projeto de inovação, visando, logicamente, diversificação, né, com novos produtos que tem que, logicamente, ter a ver com a história da empresa, que a base científica por trás de qualquer produto que for lançado, evidentemente, tem que estar provado a nível de resultados. Isso é condição sine qua non para trazer um produto para a Champion. Isso é desenvolvimento próprio, né, em parceria com alguns profissionais especialistas em soluções como essa, né? E vem coisa boa pela frente, que ainda é muito cedo para eu adiantar, mas prometo que eu levo em primeira mão para vocês quando chegar a hora. Para falar, nesse dia aí, nesse jantar, nesse final de semana que você passou no final do ano aí, que vocês acertaram todos os ponteiros, assim, para a gente agora ir para os finalmente aqui, para fechar nossa conversa, eu queria saber se teve alguma história do tipo assim, Stefano, em 2025, nós estamos aqui hoje, em 2025 nós queremos estar ali. Então é o seguinte, que Brasil, que Champion, o que você está projetando aí para os próximos anos? Eu acho que pegar um pouquinho e abusar um pouquinho da sua bola de cristal, mas é uma bola de cristal bem calibrada. Então, a Champion, sim, logicamente tem aspirações altas, né, para os negócios atuais. Manter, logicamente, aquilo que já está dando certo, que está trazendo resultado e crescer com a base atual é extremamente importante, junto com as inovações que vão também ajudar a alavancar as vendas, mas principalmente garantir um futuro, talvez daqui a 5, 10, 20 anos, para que essa longevidade, né, da operação da Champion e toda a história do fundador, né, o professor Uriel, seja mantida e fique na nossa memória de forma viva, ativa, né, com as operações da Champion. Então, nas conversas que nós tivemos até agora, né, evidentemente, a expectativa da Champion, quando fez esse passo audacioso, diria, de criar uma estrutura profissionalizada, né? Não que a Champion não seja profissional, mas é o termo que em governança corporativa o pessoal usa, que é uma empresa profissionalizada, onde, por exemplo, traz um executivo para tocar a empresa, né? Um presidente executivo, que é exatamente o que eu passo a fazer agora. E a família, né, permanece no conselho, logicamente, diretriz de estratégia, etc., é o conselho quem vai dizer, né, a direção maior da empresa, e a gente vai garantir a implementação da melhor forma possível para maximizar resultado. Então, existe, sim, expectativa de crescimento em faturamento, em lucratividade para poder manter a operação saudável e continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, me chamou muito a atenção, por exemplo, Carlão, que este ano agora, 2021/2022, a gente está falando de cerca de 10% do faturamento sendo investido em pesquisa e desenvolvimento. Nesse mercado que a gente está, é muita coisa, né? Não é comum a gente encontrar isso, né? Se a gente pensa no setor farmacêutico de medicamentos humanos, é fácil a gente falar com esses números aí em torno das 2 casas decimais. No setor veterinário, de fato, não é. Então, isso mostra claramente aonde a Champion está querendo ir, né? E eu estou muito contente de ter vindo para cá e poder colaborar agora para fazer essa roda girar nessa direção. Maravilha, gente do céu, aqui fala Carlão, show de bola aqui, rapaz, nós falamos de tudo aqui, esse negócio de governança, né, que você trouxe aí, essa palavrinha, e para ficar num termo que o povo está usando muito aqui, que é o tal do ESG, né, que o ESG é um mantra agora, principalmente do mercado financeiro, principalmente das empresas que desejam no futuro entrar na Bolsa de Valores, enfim, abrir capital para ter capital mais barato para poder investir. Isso é uma condição sine qua non, né? E eu acho que o Stefano vem aqui justamente pensando, talvez, nisso aí para o futuro, e a gente fica muito feliz de ver uma companhia 100% nacional seguindo nessa direção, viu, Stefano?
Show de bola. Eu espero que você se divirta muito e que tenha muito sucesso aí, viu? Não, obrigado, Carlão. Certamente vai ser dessa forma. A equipe é muito boa, então isso vai facilitar demais a minha vida, porque a gente tem um time de primeira linha. Os primeiros contatos que eu tive aqui e a recepção não poderia ter sido melhor. Vai ser show de bola. Estou muito animado. Aliás, falando em equipe, você falou o seguinte: hoje, quantas pessoas são? Você falou que está em Anápolis. Só para a gente encerrar mesmo, me fala dos números aí, aqueles números que você pode falar para nós, quantas pessoas, quantas fábricas, enfim, fala aí. Fica para o próximo Fala Carlão. Eu preciso primeiro alinhar, né? O que eu vou falar a respeito da empresa. Então, isso fica para o próximo Fala Carlão, se você me perdoar a falta de... Você vê só que é o seguinte, o Caboclo não dá ponto sem nó, ele já marcou um Fala Carlão para falar. O negócio é o seguinte, o próximo Fala Carlão a gente só vai falar de números, então, essa promessa é dívida, viu, Stefano? Números e lançamentos futuros, que vai ter novidade muito legal. Maravilha, é isso aí. Ô, Stefano, e você está dando conta de... como é que fala? Praticar o esporte, está dando conta de se divertir um pouquinho? Como é que os seus cachorros... Bom, eu vim aqui segunda-feira. Eu vim aqui segunda-feira, né? Então, essa semana, por exemplo, só consegui ir na academia um dia, não consegui achar o tempo aí, porque foi bem intenso, muito bom, mas bem intenso. Mas estou mantendo super bem, graças a Deus. Vem cá, e os cachorros mudaram para Goiânia também ou continuam em Campinas? Não, ainda não. Coitadas, aliás, estou com uma saudade, estão lá as duas em Campinas, né? E tem uma pessoa que está dando uma atenção especial, vira e mexe, me manda aí vídeo, foto, e está tudo bem lá. Só que estão ficando quase 2 anos aí comigo lá, pela questão da pandemia, né? A gente em home office, mais esse sabático. Então, imagino que elas devem estar sentindo falta, pelo menos eu estou. Maravilha. É isso aí, gente. Esse foi esse Fala Carlão especialíssimo de sábado. Vocês já tiveram aí a promessa do Stefano que ele vai voltar aqui só para falar de números, só para falar de lançamento. Então, muito obrigado pela sua audiência, você que está aí no nosso canal no YouTube. Se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixa aí o seu like, o seu comentário e, principalmente, faça como o Stefano vai fazer. Tenho certeza que vai espalhar esse vídeo aí, né, Stefano? Não tenha dúvida. Fazer tudo um pouquinho mais. E ainda a turma do marketing aqui vai fazer outro barulho, pode esperar. Maravilha, gente. É isso aí. Muito obrigado, Stefano. Muito obrigado a você pela sua audiência aqui no nosso canal. E aproveitando que hoje é sábado, eu quero convidar vocês para não perderem o Fala Carlão especial deste domingo, que começa às 7h30 da manhã, lá no canal do Boi. Muitíssimo obrigado. E de segunda a sexta, você já sabe, 16h30, programa Fala Carlão, todos os dias no nosso canal do Boi. Muito obrigado, glorioso Cláudio Godoy, com quem eu tive o prazer de jantar esses dias lá em São Paulo. Forte abraço para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Valeu, gente. Fui!